No último domingo de Pentecostes, a liturgia romana lê o Evangelho do fim do mundo e do juízo final. O fim do ano litúrgico coincide com a profecia do fim dos tempos e a segunda vinda de Nosso Senhor. O agravamento da crise moral e espiritual que atravessamos, assim como as guerras e desastres naturais, são sinais de que talvez o fim esteja próximo. Mas por pior que seja o cenário atual, por pior que seja o grau de apostasia da nossa sociedade, é inegável que a providência ainda nos concede inúmeras graças para que possamos nos santificar apesar da crise, apesar da apostasia. Nós ainda não precisamos verter o próprio sangue para defender a fé e morrer como católicos. Nós ainda usufruímos de alguma liberdade para o culto católico. Nossas igrejas ainda estão abertas. Nossos sacerdotes ainda podem exercer o ministério com certa liberdade. A liturgia católica ainda pode ser celebrada dentro das nossas igrejas e mesmo a céu aberto. O cenário atual não é bom, não há dúvidas, mas mesmo nas circunstâncias atuais, em nosso país, a igreja ainda não sofre uma perseguição sangrenta ou um amordaçamento completo da sua doutrina. Porém, o que é ainda mais doloroso na crise atual não é tanto a malícia, a maldade daquelas pessoas que militam sob a bandeira de Satanás, daqueles que vivem segundo as máximas e os ditames do espírito mundano. Pelo contrário, o que é mais doloroso é a tibieza ou até mesmo a frieza dos bons, daqueles que conhecem a fé católica, daqueles que receberam um dia uma graça de conversão. De fato, caros fiéis, um simples pecado venial, cometido por uma alma privilegiada de graças, ofende mais a Deus do que um pecado mortal cometido por um mundano ou por um pagão. Isso não quer dizer que o pecado venial se tornou um pecado mortal. Objetivamente, ainda se trata de um pecado venial. Porém, há uma gravidade subjetiva, ou seja, esse sujeito, essa alma, essa pessoa agiu com mais malícia, com mais ingratidão. Em resumo, o prejuízo, o dano que essa alma causou no corpo místico de Cristo é maior, porque o pecado de uma alma privilegiada de graças, de uma alma vocacionada a uma maior santidade, enfim, o pecado dessa alma impede uma maior dilatação da bondade de Deus no mundo, uma maior manifestação da bondade de Deus no mundo. Imaginemos o que seria se Santo Agostinho ou se Santo Inácio não tivessem atingido uma grande união com Deus. Talvez eles teriam alcançado a salvação para si, mas a igreja ficaria privada de dois luzeiros de santidade, de dois fundadores e de duas famílias religiosas que produziram um verdadeiro celeiro de santos. Portanto, caros fiéis, na crise atual, ainda é mais grave a tibieza dos bons do que a malícia dos maus. Há uma gravidade subjetiva no pecado dos bons, porque ela inclui mais ingratidão contra todos os benefícios que as almas privilegiadas receberam para que sejam mais santas e atraiam mais almas à vida interior, à santidade.
No entanto, quem são essas almas privilegiadas, essas prediletas do Sagrado Coração, favorecidas com mais graças, preservadas da obstinação no pecado, do endurecimento do coração, da impenitência final e vocacionadas a uma maior santidade no corpo místico de Cristo? Quem são essas almas privilegiadas? Não tenhamos dúvidas, caros fiéis, nós somos essas almas privilegiadas. Não é mérito nosso, não é fruto do nosso esforço pessoal, pois como diz São Paulo na Epístola aos Romanos, eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Se nós hoje conhecemos a doutrina católica sem mistura de erros ou heresias, se nós hoje conhecemos o rito romano tradicional e temos o privilégio de receber os sacramentos e participar do santo sacrifício da missa no mais antigo e venerável rito católico, tudo isso é uma graça imerecida que procede da bondade paternal e gratuita de Deus. Nosso Senhor nos chamou para uma maior intimidade com o seu Sagrado Coração. É uma graça, não é um mérito. Mas, como lemos no Evangelho, a todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Se nós recebemos mais, se nós recebemos tantas graças, tantas provas do amor misericordioso, tantos sinais da bondade paternal de Deus, que nos preservou de tantos males, para um dia nos conceder uma graça de conversão. Enfim, se nós recebemos mais, então as nossas faltas pesam mais junto ao coração de Jesus, em razão da malícia e da ingratidão que elas contêm. Nossas faltas têm mais malícia porque há menos margem para a ignorância depois que estudamos a moral católica. Pelo contrário, nós pecamos muitas vezes não por fraqueza, mas com conhecimento de causa. Os próprios mundanos não têm a mesma malícia de um convertido que peca com presunção da misericórdia. Os mundanos não cometem pecados com o cálculo de confessar-se depois da queda, de permanecer um tempo no pecado para depois pedir a misericórdia de Deus no sacramento da confissão. Esse cálculo, essa malícia, parte de alguém que estudou a doutrina católica, que estudou os sacramentos da igreja, não de um mundano, sendo que muitos mundanos temem se aproximar dos sacramentos, justamente porque não se julgam arrependidos o suficiente dos seus pecados. Mas além da malícia, nossas faltas têm mais ingratidão. Não cometemos pecados como alguém que ofende sem ter recebido nada, mas ofendemos a Deus que nos tratou como filhos muito amados, muito privilegiados, muito agraciados. Nossos pecados interrompem uma cadeia de graças que teríamos recebido se não fossem as nossas faltas. Nossa ingratidão interrompe, portanto, não apenas o bem que Deus previu fazer em nossa vida, mas também nos tornam um instrumento opaco, um instrumento cego, incapaz de comunicar a luz
sobrenatural da graça ao nosso próximo. Nós deixamos de ser um instrumento da graça na vida do nosso próximo. Portanto, caros fiéis, aos olhos de Deus, nossos pecados veniais têm mais peso. Nossos pecados mortais também têm mais peso. Porque, como lemos no Evangelho, a todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. No dia do juízo, seremos cobrados pela malícia, pela ingratidão contida dos nossos pecados. No dia do juízo, veremos que um pecado venial nosso causou mais danos ao corpo místico de Cristo do que pecados objetivamente mais graves cometidos por pagãos que nunca conheceram a lei de Deus. É por esse motivo que, dentre tantos pecados que temos a infelicidade de cometer, um deles é um verdadeiro cúmulo de malícia e um cúmulo de ingratidão: faltar à missa de domingo, deixar de cumprir o preceito dominical. Esse pecado é um verdadeiro cúmulo de malícia e um cúmulo de ingratidão. Em primeiro lugar, um cúmulo de malícia, porque muitas vezes ele contém aquele cálculo malicioso de presunção da misericórdia. Não se trata de um pecado de fraqueza, quando, por exemplo, alguém cai num excesso de ira, mas depois se recompõe, se arrepende, percebendo que perdeu o controle, que agiu por impulso, por hábito, um hábito difícil de corrigir. Trata-se de um pecado de fraqueza. Porém, não é o caso. Não se trata de um pecado de fraqueza. Afinal de contas, caros fiéis, qual foi o impulso, qual foi a fraqueza que nos impede de cumprir o preceito? Senão uma escolha deliberada, uma escolha muitas vezes com o cálculo implícito de que depois eu me confesso, no domingo que vem eu me confesso. A causa desse pecado pode variar. Ora faltamos à missa por preguiça, ora faltamos à missa por respeito humano, para não sair de algum evento familiar que se estende por mais tempo. Ora, faltamos à missa por simples desorganização pessoal. Porém, o mal é o mesmo. Decidimos renunciar ao preceito dominical. Foi uma decisão, consolando-nos de que sempre será possível depois se confessar no próximo domingo, e assim não fazemos o esforço de lutar pelo preceito, de usar de todos os meios possíveis para cumprir o preceito. Então esse pecado é um cúmulo de malícia, porque muitas vezes ele inclui esse cálculo da presunção da misericórdia. Além disso, esse pecado é um verdadeiro cúmulo de ingratidão. Nós sabemos que a Santa Missa é a reapresentação mística e incruenta do sacrifício da cruz. Nosso Senhor renova sobre o altar a oblação, a oferta da sua vida, que lhe custou tanto sofrimento, que lhe custou o derramamento de todo o seu sangue durante a sua crudelíssima paixão. Como se não bastasse esse excesso de amor, esse cúmulo de amor, amor gratuito e imerecido de nosso Senhor, pelas nossas almas, pela minha alma, nosso Senhor nos dá um outro sinal de amor, instituindo
um memorial perpétuo do seu sacrifício, que é a Santa Missa. Pela Santa Missa, nós que não pudemos estar presentes ao pé da cruz, em companhia da Santíssima Virgem, nós temos o privilégio único de assistir ao santo sacrifício que se renova sobre o altar, aqui e agora, a cada vez que a Santa Missa é celebrada. Somente o amor imenso e excessivo de Nosso Senhor justificaria a instituição da Eucaristia e a perpetuação do sacrifício da cruz. No entanto, o que fazemos, caros fiéis? Dos 7 dias da semana, quantas vezes não fomos capazes de guardar o único dia que o bom Deus nos pede para guardar, que é o domingo? Dos 7 dias da semana, tomamos todos os dias para nós, para o nosso bel prazer, e não retribuímos o amor imenso e excessivo que moveu o coração de Nosso Senhor a dar-nos tudo, a dar-se a si mesmo e dar-se tantas vezes. O amor de Nosso Senhor por nós foi pago a preço de sangue, a preço de sofrimento, e nós não somos capazes de sofrer um pequeno incômodo, não somos capazes de fazer um pequeno sacrifício. Somos vencidos pela nossa ingratidão, pela nossa preguiça, pela nossa frieza, pela nossa desorganização pessoal. Dentro da igreja, Nosso Senhor é elevado entre as mãos do sacerdote. O Cordeiro de Deus se oferece sobre o altar, na presença invisível dos anjos. E nós, onde estamos? Numa festa? Num bar? Num evento familiar interminável? Ou simplesmente prostrados pela preguiça, vencidos pelo conforto e pela comodidade do nosso lar, passando o tempo com algum entretenimento vazio, enquanto alguém que me ama muito reapresenta sobre o altar aquele sacrifício pelo qual ele deu a sua vida por mim, e a daria de novo, se isso fosse necessário, para salvar a minha alma, e apenas a minha alma. Então eis o cúmulo de ingratidão, caros fiéis. Faltar à missa de domingo é abandonar Nosso Senhor na igreja, quando Ele reapresenta o santo sacrifício por mim, para se unir a mim, para se dar a mim. Além disso, pensemos na quantidade de fiéis que gostaria de ter a graça que nós temos. Pensemos nas centenas, nos milhares de católicos que não têm acesso à Santa Missa, e em especial ao rito romano tradicional, como nós temos todos os dias da semana e 3 vezes ao domingo. Enquanto algumas pessoas fazem grandes sacrifícios para assistir uma única missa no rito tradicional, um único domingo no mês, ou quem sabe, um único domingo a cada 2, ou talvez a cada 6 meses. Enquanto nós, com pouco esforço, podemos assistir à missa todos os domingos. Podemos escolher qual missa assistir. Nós que temos um acesso tão amplo ao rito tradicional. Enfim, como nós correspondemos a essa graça? Somos ingratos e não percebemos o quanto desperdiçamos os dons de Deus. Não obstante, a evasão do preceito dominical pode ser apenas um sintoma de uma desordem muito maior. Afinal de contas, caros fiéis, depois que faltamos à missa de domingo, com que fidelidade faremos as orações cotidianas? Com que fidelidade empreenderemos o combate espiritual
contra o pecado. Não é de se admirar que após um domingo sem missa, a nossa semana comece num estado de espírito de desânimo, numa sensação de fracasso, de frustração, que pode se arrastar até a evasão do preceito do próximo domingo. E assim, de domingo em domingo, um católico pode cair no ateísmo prático por alguns meses, quem sabe por um ano inteiro. Esse católico então vive como se Deus não existisse. Ele não vai à missa, ele não reza, ele não se confessa. Antes esse católico tivesse lido aquele salmo que diz: para onde irei, a fim de ficar longe do teu espírito? E para onde fugirei da tua presença? Tu me conheces quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Enquanto nós tentamos fugir de Deus, nós nos esquecemos que a nossa vida, a nossa existência está sustentada por um ato livre e amoroso de Deus, que nos permite continuar nesse mundo, que nos dá a cada instante uma nova chance. A cada vez que respiramos, a cada batida do nosso coração, nós não percebemos que são outras tantas chances, outras tantas oportunidades que a providência nos dá de reencontrar o amor de Deus e de reencontrá-lo no Calvário, na Santa Missa e na comunhão. Enquanto nós tentamos fugir de Deus, nós nos esquecemos que é Ele que sustenta a nossa vida e a nossa existência. Mas se nós fugimos da Santa Missa, se fugimos dos apelos da nossa consciência, se não queremos ouvir a voz da nossa consciência, então, com que disposições de alma cumpriremos os nossos deveres de Estado? Se não fomos zelosos com o bom Deus, se fomos capazes de tamanha ingratidão, de tamanha indiferença ao santo sacrifício da missa, por acaso seremos zelosos com os nossos deveres de Estado? Não é de se admirar que a evasão do preceito dominical conduza um católico a um estado de espírito de apatia pela vida, um estado quase depressivo, no qual nada do que fazemos tem sentido, nem o trabalho, nem o matrimônio, nem os filhos, nada. Não é de se admirar que um católico que passa semanas, ou quem sabe meses sem a missa dominical, tenha perdido o interesse por tudo. Porque sem a Santa Missa, sem a comunhão, nós não temos mais as graças necessárias para sustentar o espírito de sacrifício, que é tão necessário para o combate espiritual e o cumprimento dos deveres de Estado. Portanto, caros fiéis, como viveremos sem a cruz de Nosso Senhor? Como carregaremos as nossas cruzes sem beber das graças que jorram da cruz de Jesus Cristo, que jorram do santo sacrifício da missa e da Sagrada Comunhão? Como viveremos sem a cruz de Jesus Cristo? Quantos pecados cometemos durante uma semana que começou sem a missa? Quantas quedas em pecados contra a castidade ocorreram justamente porque a semana começou sem a missa? Quantos pecados poderiam ter sido evitados? Quantos vícios teriam sido extirpados se houvesse a fidelidade a uma obrigação tão simples, que é a missa de domingo? É certo que há pessoas que estão dispensadas da missa, como os doentes, aqueles que são obrigados a trabalhar,
ou aqueles que vivem muito longe da missa que frequentam. Mas quantas vezes, caros fiéis, são justamente essas pessoas as que mais fazem esforço para cumprir o preceito, enquanto que os saudáveis, os desimpedidos, aqueles que têm meios próprios de locomoção ou que moram mais próximos da igreja, talvez estes se dispensam mais facilmente da missa do que os enfermos. Então, tenhamos pena de nossa alma, caros fiéis, de todos os pecados que cometemos, de todos os pecados que somos capazes de cometer. Faltar à missa de domingo está entre os mais vergonhosos, porque não há como diminuir a malícia, nem como diminuir a ingratidão que esse pecado comporta. Se somos vencidos tão facilmente pela preguiça ou pelo respeito humano, se somos tão indiferentes ao amor de Deus, a ponto de passar vários domingos por ano sem missa, não é necessário nenhuma perseguição sangrenta para que percamos a fé. Nós mesmos nos tornamos inimigos da nossa alma. Nós mesmos privamos a nossa alma da vida da graça. Tenhamos pena da nossa alma, caros fiéis, para que quando nosso Senhor vier nos julgar com glória e majestade, Ele possa nos reconhecer como ovelhas do seu rebanho e não como desertores. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.